Amém. Aleluia. Então repita comigo: armadura de Deus. Oh, aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Efésios 6, 14 ao 18. Oh, aleluia. Então, nos diz assim: estais, pois, firmes. Então o apóstolo Paulo começa dizendo aqui, que no dia da crise, no dia da pandemia, no dia do coronavírus, né, no dia mal, você precisa estar firme. Firme, essa é a sua posição em Cristo. Cingindo-vos com a verdade. Cingir significa um cinto, significa você colocar algo. Tá? Cingindo-vos da verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Deus tem paz para você nessa manhã. Embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Oh, aleluia! Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Essa aqui é oração em línguas, oração no Espírito é oração em línguas. E para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, nesses dias nós estamos em uma guerra, estamos em uma luta contra inimigos invisíveis. Então, o coronavírus, ele é um inimigo invisível, você não vê. Então, é preciso que você confie no Senhor, é preciso que você medite e confie no cuidado de Deus, no zelo de Deus pela sua vida e pela sua casa. Agora nós temos outros inimigos também, que são principados e potestades, que é o diabo, seus demônios, seus servos. Eles são nossos inimigos e o diabo vive para nos acusar, ele é o acusador, ele é o pai da mentira. Então, o diabo 24 horas, ele está tentando acusar você, tentando fazer com que você sinta vergonha, tentando fazer com que você se enxergue segundo a carne, segundo os seus erros, segundo as suas falhas, tentando trazer o medo, a intimidação. O diabo está tentando fazer isso, acredite, todos os dias na sua vida. Aí o apóstolo Paulo diz: diante desses inimigos, você precisa estar firme. Mas como que você fica firme? Cingindo, né? Usando a armadura de Deus. Aleluia! Sobre ela, sobre essa armadura que eu quero compartilhar com você, quero ministrar sobre a sua vida nessa manhã. Irmãos, é importante que você entenda que você tem tanto uma experiência quanto uma posição em Cristo. Você tem uma posição em Cristo. Sabe qual é a sua posição em Cristo? A sua posição em Cristo é que você está sentado em lugares celestiais com Cristo. Amém? A visão que você tem a respeito de você é até mesmo mais importante do que a visão que Deus tem a seu respeito. Lembra que eu ministrei aqui domingo passado que Deus vê você como um canal de bênção. Mas não adianta nada Deus ver você como um canal de bênção se você não se enxerga assim, se você não se vê assim. Então, nessa manhã eu quero dizer para você, você está sentado em lugares celestiais com Cristo Jesus. O que quer dizer isso, pastor? Que os seus problemas, as dificuldades, né, os gigantes, dependem de onde você está. Você já percebeu? Então, se você está enxergando algo no mesmo plano daquilo, então aquilo pode ser muito grande, mas de repente se você está num lugar alto, se você está num monte, quando você olha para baixo, você vê que as coisas se tornaram pequenas. Quando você sabe dessa posição, quando você sabe que você está em Cristo, que você está guardado, você está sentado com Ele em lugares celestiais, os problemas e até mesmo as crises e até essa pandemia, ela vai se apequenar,
diante de você. Você não vai ignorar as circunstâncias, mas você vai olhar para todas elas de uma forma diferente. O apóstolo Paulo fala a respeito disso lá em Efésios 1, 20, 22, ele diz assim: o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita, aonde? Nos lugares celestiais. E olha só o que acontece nesses lugares celestiais: acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Você sabe que no século passado não se conhecia o coronavírus, não se ouvia falar do coronavírus, mas não importa. Por quê? Porque o apóstolo está dizendo que tanto faz se era um nome do século passado como o nome de agora, ele está debaixo dos pés de Jesus, ele está debaixo da autoridade de Cristo Jesus. E se você está em Cristo, significa que esse vírus, que essa circunstância que tem assolado você, também está debaixo dos seus pés. Amém? Aleluia, glória a Deus. 22, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Aleluia. Você sabe que diante dessas coisas nós temos no mínimo 3 tipos de crentes. Quais são eles, pastor? Nós temos o primeiro tipo de crente, que é o crente militante. Quem é o crente militante? É aquele crente que ele já sabe que Cristo conquistou algo para ele, mas ele não se vê na posse daquilo. Então ele está lutando, ele está batalhando para tentar ir para essa posição. O que acontece com esses irmãos? É muito esforço, é muita luta para pouca vitória. E quero dizer uma coisa para você, é importante que você não esqueça: a sua vitória não é conquistada. Você não conquista a sua vitória, você toma posse dela. Cristo já conquistou a nossa vitória, mas o crente militante, ele está lá se esforçando, tentando pagar o preço para agradar a Deus, para merecer a bênção de Deus. Depois nós temos o crente derrotado. Quem são esses irmãos? Esses irmãos são aqueles que eles não têm o mínimo de revelação daquilo que eles são em Cristo Jesus. Infelizmente, esses irmãos são um alvo fácil para o diabo. O diabo engana eles de uma forma muito fácil, de uma forma muito rápida. Por quê? Porque eles são totalmente ignorantes em relação àquilo que Cristo conquistou para eles lá na cruz. E por último, nós temos o crente triunfante, o crente vencedor, que somos eu e você. Amém? Eu e você somos esse tipo de filhos de Deus. Quem são esses irmãos? São esses irmãos que eles sabem da posição que eles têm em Cristo e eles andam nela. Eles não andam por vista, eles não andam por circunstâncias, não, eles andam pela posição que eles têm em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ontem estava falando com um irmão conhecido e ele contraiu o coronavírus e ele estava no hospital, bastante falta de ar. E eu estava conversando com ele e ele me falou o seguinte: pastor, eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus está aqui nesse lugar, eu sei que de alguma forma Deus vai transformar isso em bênção na minha vida e na vida dessas pessoas que estão aqui também com esse vírus. Olha só, mesmo diante de uma circunstância dessa, você ter essa clareza, você ter essa revelação que você é amado, que você está sentado com Cristo em lugares celestiais, é fundamental, é fundamental. Amém, irmãos? Então, Paulo diz que quando a nossa fé é correta, nós não seremos abalados. Quando a sua fé é correta, todas essas características da armadura de Deus que eu vou falar aqui nessa manhã, elas são doutrinárias, ou seja, elas são partes do Evangelho na sua vida. Você entende?
Então você está vestido dessa armadura, é uma questão de você ter uma fé correta, é uma questão de você aprender a andar em fé, é uma questão de você ter revelação do Evangelho na sua vida, amém? Então, vamos a elas então? Então, a primeira parte dessa armadura, Paulo diz que é a verdade. Ele diz, cingindo-vos com a verdade. Aleluia. Então, já falei para você, cingir significa colocar, né? Era esse cinto que os soldados usavam para colocar espada, colocar também um cantil. Esse cinto ele dava firmeza, né? Ele trazia uma confiança, né, para o soldado. A verdade da palavra de Deus, irmãos, ela é uma arma para você. Você sabe que lá em João 8,32, né, o nosso presidente gosta muito desse versículo, diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para quem Jesus estava falando desse versículo? Jesus estava falando para os fariseus. Os fariseus, eles conheciam a lei. Se Jesus estava falando para eles que eles precisavam conhecer a verdade, você deduz o quê? Eu posso deduzir o quê? Que a verdade não é a lei. A verdade não é o que a maioria ou todas as religiões dizem, que é preciso você pagar um preço, é preciso você fazer algo para você obter o favor de Deus. Isso é a lei. Lei é favor merecido, graça é favor imerecido. O que é a verdade que Jesus está se referindo? É Ele próprio, é a graça. Jesus é a própria graça. Jesus é o favor de Deus por nós. É Deus pagando o preço para que você não precisasse pagar. Amém? Oh, aleluia! Então, estar alicerçado nessa verdade tem o poder de tornar você inabalável. Quanto menos revelação você tem do Evangelho, mais natural você é. Mais você vai enxergar todas as situações de uma forma natural. Você sabe que uma das coisas que nós temos percebido esses dias é que a fé de muitos era uma fé rasa e natural. Não era uma fé prática para o dia a dia, não era uma fé prática para circunstâncias adversas. Por quê? Porque, infelizmente, irmãos, existem muitos irmãos que nesses dias, eles olham para tudo que está acontecendo de uma forma natural, da mesma forma que o incrédulo olha, da mesma forma que aquele que não tem Jesus está olhando, ele também vê assim, ele se sente desprotegido, ele se sente ameaçado o tempo todo, ele não consegue dormir à noite, ele está debaixo de opressão o tempo todo. Eu quero dizer uma coisa, irmão, eu não estou falando isso, se é o seu caso, para condenar você. É preciso que você reconheça essa sua imaturidade, para que venha uma realidade, uma fé real, uma fé prática para o dia mal, uma fé real para diante de uma pandemia. Paulo diz, se você está firmado na verdade, se você tem revelação do Evangelho, no dia mal, você fica firme, você fica inabalável, mesmo diante das crises. Oh, aleluia, glória a Deus. Você sempre vai ter a verdade do Evangelho e a verdade das circunstâncias ao seu derredor. Sempre. Isso não é diferente para mim, não é diferente para você, todos nós. Você sempre terá as circunstâncias que às vezes elas não condizem com aquilo que você é em Cristo, com aquilo que Deus diz a seu respeito. Mas não esqueça, você sempre terá uma verdade que é maior, que é a verdade do Evangelho. Se apegue nessa verdade. Confesse essa verdade. Aleluia! Glória a Deus! Então, cingi-vos com a verdade. Ou seja, abrace a verdade do Evangelho nesses dias. Confesse ela todos os dias. Você sabe que nós vivemos tempos, irmãos, que nós precisamos confessar a verdade todos os dias. Porque às vezes você começa o dia bem,
mas de repente você encontra com alguém que está para baixo, cheio de incredulidade, cheio de medo, e aí você conversa 10 minutos com aquela pessoa. Como é que você fica depois? Parece que aquilo impregna em você, daqui a pouco parece que aquele medo já está em você também. O que você tem que fazer? Confesse a verdade do Evangelho, medite na graça de Deus. Aleluia! Depois o apóstolo diz que outra parte dessa armadura que Deus concedeu para nós é vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça da justiça era para proteger o peito, para proteger o seu coração. Do quê? Das setas do diabo, dos pensamentos de desânimo, dos pensamentos de derrota, dos pensamentos de morte. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quem de nós, nesse tempo de pandemia, você não foi alvo das setas do diabo em relação a pensamentos de morte, em relação a pensamentos, de derrota? Todos nós somos. Então, a couraça da justiça, lá em João 3, 20 e 21, diz assim: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Todas as vezes que você aceitar a condenação do diabo, todas as vezes que você aceitar pensamentos de derrota, pensamentos de desqualificação, a sua fé ficará comprometida. Como filhos de Deus, vamos aproveitar esse tempo, irmãos, e vamos aprender a lidar com isso de uma vez por todas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O que é essa justiça que o apóstolo está falando? É a couraça da justiça. Essa justiça certamente não é a justiça da sua obediência em relação aos mandamentos. Essa justiça é a justiça que você adquire pela fé. É a justiça de Cristo. Isso é interessante, que lá em Filipenses 3:9 diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus. Então o que torna você justo? O que torna você aceitável diante de Deus? O que faz com que você tenha a vida eterna aí dentro de você? A justiça de Cristo, aquilo que Cristo fez lá, a justiça que você adquiriu pela fé o dia que você nasceu de novo. Mesmo no dia que você falhar, eu quero desafiar você a isso. Mesmo no dia que você falhar, no dia que você não for um pai tão bom, uma mãe tão boa, um filho tão bom assim, eu quero dizer, eu desafio você, assim mesmo declarar: eu sou justo em Cristo Jesus. Eu sou aceito por Ele, eu sou amado por Ele. Eu quero desafiar você mesmo, porque todos nós passamos por momentos de tribulação, todos nós passamos por momentos de angústia, irmãos. Todos nós, Jesus passou, você vai passar também. Mas eu quero dizer uma coisa para você, mesmo nesses momentos, declare: eu sou justo, eu sou amado pelo Senhor, eu sou aceito por Ele, porque se você ficar confiado na sua justiça, nas suas obras, então a sua fé vai ser fraca. Lembra que eu falei no início que essa armadura aqui são coisas que você crê? São verdades que você crê ou não crê nelas? Que você vive elas? Aí o apóstolo fala a terceira armadura aqui, a terceira parte dessa armadura, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Aleluia! Os pés aqui nos apontam para a firmeza, mas essa paz, que nos dá essa firmeza, essa paz em Cristo Jesus. Então, esse Evangelho da paz é o que não depende de você, ele depende de Cristo. Esse Evangelho da paz não depende do quanto que você é fiel, do quanto que você é obediente, ele não depende da sua obediência, ele depende da obediência de Cristo. Eu quero ler um versículo com você, quero que você preste atenção no que o apóstolo está falando aqui. Olha só, diz assim,
2 Coríntios 10, 4. Aleluia. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então, ou seja, as suas armas não são naturais. Por isso que se você é natural no dia mau, então você vai ter muitas perdas. Então, elas não são naturais, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. O que são fortalezas? Fortalezas são mentiras que são contadas muitas vezes e elas se tornam uma verdade, elas se tornam uma fortaleza na sua vida. Então, olha só, às vezes os vícios é uma fortaleza, às vezes o sentimento da angústia, a depressão, aquilo se tornou uma fortaleza na sua vida. O apóstolo está dizendo que essas armas, essa couraça aqui da justiça, o evangelho da paz, é poderoso para desfazer com tudo isso, né? Anulando sofismas. Sofismas são mentiras com aparência de verdade. Amém, irmãos? Então, vou dar um exemplo para você. Jesus, ele é filho de Maria. Amém, irmãos? Amém? Jesus é filho de Maria, de José. Tá? Mas Jesus também é filho de Deus. Amém? Jesus é filho de Deus. Amém? Então, Maria é mãe de Deus? Não, né? Você entende o que é um sofisma? São mentiras com aparência de verdade que são lançadas para enganar você. Continuamos. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O que o apóstolo está dizendo aqui? Você tem que levar cativo o seu pensamento ao quê? A obediência de Cristo. Você não tem que levar cativo o seu pensamento à sua obediência. Se você foi bom o suficiente, se você orou o suficiente, você precisa levar cativo o seu pensamento à obra de Cristo. Olha só, a obediência de Cristo. Paulo encerra falando isso. E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Nessa manhã você vai levar o seu pensamento cativo, né? Ou seja, preso lá, à obediência de Jesus. Se você fica meditando, qual é o problema daquele que confia na justiça própria, irmãos? Qual é o problema? Diante da crise, o diabo vai provar para você que você merece pegar esse vírus. O diabo vai provar para você que você merece esse sofrimento. Você não conhece pessoas assim? Por quê? Porque aquele que está confiado no mérito dele, na justiça dele, o que o diabo faz? O diabo vem e prova para ele que ele tem falha mesmo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, você até merece esse câncer mesmo, porque afinal de contas, olha só, quantos anos você fumou? Então, você pediu para levar, né? Então nem ora por cura agora, você merece. Você merece essa circunstância, porque afinal de contas, olha só, você está passando por essa crise financeira, por quê? Você não dizima, você não oferta, você nunca ajuda a obra de Deus, olha só, viu? Viu? Você dizimou um mês, não dizimou outro, você é infiel. Você percebe quando você está confiado na justiça própria, o diabo sempre vai provar para você que você merece aquele sofrimento, que você merece aquela circunstância, e isso vai prender você. Depois, a quarta parte da armadura é embraçando sempre o escudo da fé. Então essas flechas inflamadas, você que gosta de videogame aí, você sabe o que é uma flecha inflamada. É aquela flecha, irmão, quando você sobe de nível, você consegue colocar fogo nela. Então, além dela ferir o inimigo, ela incendeia o inimigo também. Então, é isso que está dizendo aqui, essas flechas inflamadas do diabo, né? Então, você tem um escudo para essas flechas inflamadas do diabo, que é o escudo da fé. Mas não é um escudinho pequeno, que nem do Capitão América, que é pequenininho assim. Não, é um escudo grandão. É isso que você tem que imaginar. É um escudo que cobre todo você. Esse é o escudo que? Da fé.
Somente a certeza de que você está guardado em Cristo, de que Deus ama você, de que Deus protege você, vai livrar você da ansiedade nessa pandemia. Sabia disso? E você não consegue ter essa confiança olhando para as circunstâncias, você não consegue ter essa confiança assistindo os noticiários, você só pode ter essa confiança pela fé. É somente pela fé, irmãos. E não esqueça que fé é crer e confessar. Diga para alguém aí, fé é crer e confessar. Oh, aleluia! Glória a Deus! Irmãos, lá em Hebreus 11:1, diz assim: a fé é a certeza de coisas que esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé é isso, é essa certeza que nós temos dentro de nós, que Deus nos ama, que Ele nos aceita, independente de qualquer circunstância que nós estamos passando. Bem, quando você olha para os milagres de Jesus, perceba que os milagres de Jesus nunca foram por causa do merecimento das pessoas. As pessoas não mereciam aqueles milagres. Elas eram pecadoras, elas tinham as suas falhas, elas tinham, né, os seus defeitos, mas mesmo assim o Senhor nunca deixou de abençoá-las, o Senhor nunca deixou, né, de curá-las, o Senhor nunca deixou, né, de operar o milagre. Aleluia! Glória a Deus! Em quinto lugar, irmãos, tomai também o capacete da salvação. Então, essa certeza que você foi salvo, guarda você nesses dias de pandemia. Então, quando você tem dúvida da sua salvação, quando você tem dúvida que você foi salvo, então todas essas outras partes aqui, dessa armadura de Deus para você, então elas vão ser colocadas em xeque, elas não vão ter valor nenhum. A certeza de salvação faz com que você não tenha medo da morte. As pessoas têm medo do coronavírus, elas têm medo, em última análise, da morte. É isso. Você entende? Eu não estou falando isso para você ser irresponsável, não. Eu estou falando isso para você ter paz no seu espírito, para você experimentar essa paz. Quando você tem certeza de salvação, você também não está pegado às coisas desse mundo. Você não está pegado com demasia com as coisas dessa terra. Amém? Então, quando você tem certeza de salvação, mesmo que você esteja em um tempo de turbulência, você tem a convicção de que no final vai dar tudo certo. Você tem a convicção. Você sabe que Deus nos dá certeza de um voo tranquilo, o Senhor nos dá certeza de um pouso tranquilo. Então você pode passar por momentos difíceis, mas eu quero dizer, no final tudo vai cooperar para o seu bem. Amém, irmãos? E também o apóstolo nos fala a respeito de tomar a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? É a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Mas não é a palavra escrita, irmãos. É a palavra revelada. Você tem que permitir que nesses dias você receba a palavra revelada, a palavra rema. Que palavra é essa, pastor? É aquela palavra que explode dentro do seu espírito. Você entendeu? Aquela palavra que você recebeu, você colocou fé nela, você confessou ela, até ao ponto dela explodir dentro de você, até o ponto dela trazer a paz, até o ponto dela trazer alegria. Então, essa é a espada do Espírito, a espada que guarda, que protege você, a espada que livra você. Essa palavra é a mesma que Jesus se refere lá em João 6,63, que diz assim: o Espírito é o que vivifica, aleluia, a carne para nada aproveita, as palavras que vos tenho dito são Espírito
e são vida. Quando você recebe palavra de Deus como palavra de Deus, Jesus está dizendo que essas palavras são espírito e são vida aí dentro de você. Glória a Deus. Aleluia. Então, fé é crer e confessar. Amém, irmãos? Lá em 2 Coríntios 4,13, diz assim, eles o venceram, desculpa, aqui é Apocalipse, mas esse versículo é interessante também, Apocalipse 12:11 diz assim, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Por que eles venceram? Venceram primeiro por causa da fé em Cristo Jesus, mas segundo, por causa da palavra do testemunho. Não há tanto poder nas suas palavras que nem você imagina, mas quando a palavra de Deus está na sua boca, então aí sim, aí há poder saindo de você. Aí sim, há poder para curar, há poder para restaurar, há poder para transformar. Lá em 2 Coríntios 4,13, agora sim, o apóstolo Paulo diz assim, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Você crê? Então você precisa confessar nesses dias. Você crê no cuidado de Deus? Amém, pastor? Então confesse. Confesse esse cuidado todos os dias. Quando você levantar, diga, eu sou cuidado por Deus, esse dia vai ser uma bênção. Esse confessar nem sempre precisa ser para outra pessoa, pode ser para você mesmo. Não confesse palavra para qualquer pessoa também. Porque às vezes você confessar para o incrédulo, o que vai adiantar? Entende? Mas esse confessar é você declarar aquilo que você sabe que você é em Deus, aquilo que você tem em Deus, aquilo que Deus pensa a respeito de você. Você levantar todos os dias e diga, esse dia vai ser uma bênção, esse dia vai ser maravilhoso. Eu declaro que eu estou guardado pelo Senhor, estou protegido pelo Senhor. Faça isso em nome de Jesus. E para concluir, orando em todo o tempo no Espírito. Aleluia. Então, você sabe que oração no Espírito. Que oração é essa, pastor? É oração em línguas. Então, tanto Judas quanto Paulo nos falam que quando nós oramos em línguas, nós somos edificados. Vamos ler essas passagens, está lá em Judas 1:20. O falar em línguas é uma arma para nós no dia das crises. Amém? Lá em Filipenses 6:4, eu quero ler aqui a vontade de Deus para você. E eu vou concluir lendo esse versículo. Diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. O que Paulo está dizendo aqui? Que diante de um problema, diante de uma crise, você deve imediatamente transformar esse problema em oração. Transforme essa dificuldade em oração. Declare a palavra de Deus, declare a palavra que queima no seu espírito. Mas eu quero dizer, haverá momentos que diante das crises, você não tem palavras para dizer. Há momentos que você não tem o que falar. Esse é o momento de você agora orar em línguas. Então, fazer com que os seus problemas se tornem oração é súplica. É você suplicar ao Senhor. Orar em línguas e agradecer ao Senhor enquanto você ora em línguas. Então, nós concluímos aqui o que Paulo está falando aqui para os irmãos de Filipos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria fazer isso com você agora, em nome de Jesus. Então, quanto mais ferozes forem os ataques do diabo na sua vida, mais você tem que ter convicção da sua posição em Cristo Jesus e mais clareza
você precisa ter dessa armadura que Deus trouxe, que Deus deixou disponível para nós. Nós tomamos posse através da fé, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, eu queria começar orando por você. Eu quero que você confesse aquilo que você é em Cristo Jesus. Eu quero que você confesse: Deus, estou guardado em lugares celestiais com o Senhor. Eu estou protegido pelo Senhor. Oh Deus, o Senhor é o meu guarda, o Senhor é meu escudo. Amém, irmãos? Vamos começar orando assim. Depois nós vamos fazer conhecidas diante de Deus todas as nossas necessidades, todas as nossas crises. Vamos transformar em oração e vamos encerrar orando em línguas, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh Deus, nós te damos graças nessa manhã. Te damos graças porque sabemos que o Senhor nos ouve. Te damos graças porque sabemos que o Senhor é fiel, mesmo diante da nossa infidelidade. Não estamos confiados no nosso mérito, estamos confiados em Ti, Senhor. Estamos confiados na Tua graça, estamos confiados no Teu amor por nós, Senhor. Oh, aleluia. Nós te damos graças porque sabemos que estamos assentados em lugares celestiais com Cristo nessa manhã. Oh Deus, eu oro, Senhor, para que essa seja a revelação na vida de cada um dos irmãos que estão nos assistindo agora em casa, dos irmãos que estão aqui, da equipe que está aqui no prédio conosco. Traga clareza. Oh Espírito Santo, tira a venda que porventura ainda há nos nossos olhos, para que possamos ver a nossa posição, para que possamos perceber que estamos em Ti, Jesus, que Tu nos guarda, que Tu nos protege. Oh Deus, somos filhos amados. É bom saber que nesse exato momento temos um Deus que está olhando com olhos de amor para nós e nada pode mudar isso. Fomos completamente justificados em Cristo Jesus, fomos completamente aceitos em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Oh Deus, eu também oro, meu Pai, pela vida de cada um dos irmãos que nesses dias, Senhor, Pai, não é da Tua vontade, Senhor, que estejamos ansiosos, não é da Tua vontade, Senhor, que venhamos a viver preocupados, Deus, com insônia. Oh Deus, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que toda ansiedade, Senhor, nessa hora é transformada em oração. Eu declaro, Senhor, Pai, que toda preocupação é transformada, Senhor, agora em cuidado, meu Deus. Espírito Santo de Deus, Tu sondas e conheces o coração de cada um nessa manhã. Tu és o Consolador, Espírito Santo. Vem, nos consola nessa manhã, vem, nos enche com mais fé, com mais ousadia. Nós tomamos posse de cada parte dessa armadura nessa manhã. Oh Deus, o escudo, a couraça da justiça, a verdade do Evangelho, não das circunstâncias. Oh Deus, a paz. Eu ministro paz, a paz que só Cristo pode dar na vida de cada um dos meus irmãos nessa manhã. Oh Deus, rejeito, Senhor, toda ação de demônios, Deus, ação de espíritos malignos sobre a vida, Senhor, dessa igreja local, sobre a vida de cada família, sobre a vida dos meus irmãos. Oh Deus, em nome de Jesus, nós tomamos posse, Deus, embaraçamos o escudo da fé
nessa manhã. Fé, a nossa fé está naquilo que nós não podemos ver, mas podemos ver com os olhos do Espírito, podemos perceber em nosso coração, podemos perceber em nosso espírito que isso é uma realidade. Oh Deus, que o Senhor é poderoso, que toda circunstância, o coronavírus está debaixo dos nossos pés. Oh Deus, obrigado, porque a morte não pode mais nos matar, porque já recebemos a vida eterna. Quando temos essa certeza de salvação, todas as coisas naturais, todas as coisas dessa terra, elas de certa forma perdem um pouco do seu valor. Oh, porque o Senhor tem nos preparado morada. Oh Deus, em nome de Jesus, quero que você ore em línguas agora. Tire um tempo orando em línguas. Oh, o Espírito Santo está aí, curando, sarando a sua vida. Oh, oh Deus está curando você. Receba da vida, receba da vida de Deus nessa manhã. Receba paz, receba alegria. Cheire cantoneria alabaço de andere de balabarabacalaba. Cheire cantoneria balabaceria balabarabacalaba. Oh, aleluia. Aleluia. Eu declaro que nessa manhã o Senhor remove toda a ansiedade, toda a preocupação da sua vida. Em nome de Jesus. Oh, eu declaro, Deus tem bons pensamentos a teu respeito. Aleluia. Nós te damos graças, Senhor. Nós te damos graças nessa manhã. Agradecemos ao Senhor pela tua bondade. Agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado. Agradecemos ao Senhor, Deus, por cada verdade liberada em nosso espírito, que nos guarda, que nos livra. Nós agradecemos. Agradecemos pelo livramento, meu Deus, nas nossas vidas, nossas casas. Agradecemos, oh Deus, agradecemos pela cura na alma, no físico. Oh Deus, aleluia. Cheire aleluia. Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Eu quero encerrar compartilhando algo que está no meu espírito com você. Essa semana eu estava meditando a respeito da vida de Abraão e Isaac. Houve certo dia que Deus pediu Isaac para Abraão. E Abraão foi entregar o seu filho. E quando nós lemos o Novo Testamento, nós descobrimos o que estava no coração de Abraão quando ele foi entregar Isaac. Abraão, ele estava disposto a sacrificar o seu filho, porque ele tinha certeza que mesmo que seu filho fosse o sacrifício, Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Aleluia, glória a Deus. Mas não foi preciso, Deus proveu o sacrifício. Eu quero dizer, você não vai pegar esse vírus, nem você, nem a sua família. Mas mesmo se você pegasse, o Deus que nós servimos é poderoso para curar você.